Olha só, o personal trainer, aquela figura que a gente vê em toda a academia, né? Quase um sinônimo de saúde, de conhecimento sobre o corpo. Mas e se a habilidade mais crucial para ter sucesso nessa profissão não for a fisiologia, e sim o marketing? Pois é, vamos mergulhar juntos nessa realidade que é, no mínimo, surpreendente, para entender o que realmente significa ser um personal trainer hoje. Bom, para começar, vamos para um lugar bem familiar para muita gente, a academia. É ali que a gente encontra o personal trainer, aquele especialista que guia, que conta as repetições, que ajuda a gente a chegar nos nossos objetivos. O papel dele parece bem claro, né? Mas as aparências podem enganar. Se a gente for olhar a definição oficial, um personal trainer é um profissional formado em educação física que monta e acompanha treinos específicos. É uma definição bem técnica, toda focada no conhecimento do corpo. Guarda bem essa ideia porque ela vai ser chave para o que a gente vai descobrir logo mais. Essa profissão não apareceu do nada, claro. Lá no começo dos anos 80, o treinamento personalizado começou a virar notícia nos Estados Unidos. Não demorou muito e em meados dos anos 80, a moda chegou por aqui, no Brasil. Mas foi nos anos 90 que a coisa explodiu de vez, principalmente quando estrelas de Hollywood tipo a Madonna transformaram o personal trainer num verdadeiro símbolo de status. E é aqui que a nossa análise fica bem interessante. Um grupo de pesquisadores resolveu investigar mais a fundo como esses profissionais são formados. E para isso, eles foram direto na fonte do conhecimento, os livros didáticos, a biblioteca do treinador. O que eles encontraram lá dentro mudou completamente a perspectiva sobre essa profissão. A base dessa pesquisa foi uma análise de 18 dos principais livros usados para formar personal trainers. Sabe, aqueles manuais que, em tese, deveriam estar cheios de conhecimento essencial sobre anatomia, fisiologia e, claro, exercício. A expectativa era óbvia. Encontrar capítulos e mais capítulos sobre a ciência do exercício, biomecânica, nutrição, todo o como fazer do treinamento. Só que, para surpresa de todo mundo, o foco principal do conteúdo era outro, bem diferente. E o resultado é este aqui, é de cair o queixo. Uma análise do foco desses livros mostrou que 75% do conteúdo era sobre marketing e negócios. Apenas um quarto era de fato dedicado à fisiologia e ao exercício. Pensa só, a principal lição para um futuro treinador não era sobre o corpo, mas sobre como construir um negócio. E isso leva a gente para a pergunta central de toda essa história. Por que os livros de uma profissão da área da saúde se concentram tanto em marketing? O que isso diz sobre a realidade do dia a dia de um personal trainer? Para entender esse fenômeno, os pesquisadores tiveram que mudar o olhar. Eles pararam de enxergar esses livros como guias de fisiologia e passaram a vê-los pelo que realmente são: verdadeiros manuais de sobrevivência para o profissional autônomo na economia de hoje. E as pistas estavam por toda parte, começando pelos próprios títulos dos capítulos. Coisas como como me vender com sucesso não deixa muita margem para dúvida, né? A linguagem não era nada acadêmica, era totalmente comercial. E esse não era um caso isolado, o padrão se repetia. Outro tema recorrente era atrair e manter uma clientela. Percebe? A ênfase não está em como entregar o melhor treino possível, mas sim em como garantir o cliente. O vocabulário usado nesses livros só confirma a suspeita. Palavras como cliente, concorrência, negociação, venda, produto, mercado. Isso não é o vocabulário de um profissional de saúde, né? É o vocabulário de um vendedor. O fitness foi totalmente reenquadrado como uma transação comercial. Tá, mas por que essa linguagem de negócios se tornou tão fundamental para a sobrevivência? Para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para uma mudança muito maior na nossa economia. Uma mudança que conecta o mercado global diretamente ao chão da academia. Alguns teóricos, como Jeremy Riffin, defendem que a gente saiu da era industrial, onde o importante era ter coisas, e entramos na chamada era do acesso. Nessa nova economia, o valor não está mais no produto físico, mas em vender o acesso a experiências, ideias e serviços. Soa familiar? E o ponto é que, nessa era do acesso, o marketing deixa de ser só uma ferramenta para vender um produto. Ele se torna o evento principal. O treino físico é, claro, o que se entrega. Mas o verdadeiro trabalho é vender a experiência de ser treinado. Tudo isso acaba transformando a personal trainer no que os pesquisadores chamaram de uma super microempresa. Basicamente, uma empresa de uma pessoa só, sem vínculo empregatício, sem local fixo, que precisa funcionar como uma firma completa para conseguir sobreviver. Agora, para e pensa em tudo que isso envolve. O treinador precisa ser o próprio gerente do negócio, o contador que cuida das finanças, o marqueteiro que divulga o serviço e só depois de tudo isso, ele é finalmente o profissional que presta o serviço de treinamento. É um malabarismo constante de funções.
Bom, e tudo isso nos leva à nossa última parte, onde a gente vê a consequência talvez mais profunda desse sistema todo. A pressão para que o próprio treinador se veja como um produto que precisa estar em atualização perpétua. O sociólogo Zygmunt Bauman resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse que na nossa sociedade as pessoas são, ao mesmo tempo, os promotores de mercadorias e as mercadorias que promovem. Ou seja, o personal trainer não está só vendendo um treino, ele está vendendo a si mesmo como produto. E o que acontece quando alguém se torna o próprio produto? Precisa estar sempre se reinventando. Tem que buscar novas certificações, adotar a nova moda de treino da vez, atualizar a imagem nas redes sociais. É um esforço contínuo para se manter desejável num mercado que vive caçando a próxima novidade. Isso transforma o desenvolvimento profissional numa coisa muito mais urgente. Não é só sobre aprender mais, é uma corrida sem fim contra o risco de se tornar obsoleto. No fim das contas, o objetivo é bem simples e, de certa forma brutal, não ser descartado pelo mercado. E assim a gente termina com essa provocação, uma pergunta que, vamos combinar, vai muito além das academias. Em um mercado que exige que cada um seja o seu próprio marketing, o que significa de verdade ser, ao mesmo tempo, o vendedor e o produto? É uma reflexão que define não só o personal trainer moderno, mas que talvez, no fundo, defina a realidade de muitos de nós.